28 de agosto de 1988. Foi nesta data que um dos episódios mais catastróficos e tristes da história da aviação aconteceu envolvendo pilotos e público. Os Fresh Tricolor iam se apresentar no Flag Tag 88, um show aéreo tradicional na base aérea americana de Ramstein, na Alemanha Ocidental. Era a maior e mais importante base dos Estados Unidos fora do continente americano e o seu eixo logístico das Forças Armadas na Europa. Com o cronograma repleto de atrações, os Fresh Tricolor fariam a apresentação principal do evento. A equipe chegou na base na sexta-feira, 26 de agosto. No sábado, eles realizariam um voo de treinamento. Seu comandante era o tenente-coronel Mario Naldini. A esquadrilha decolou para o treinamento com a previsão de uma sequência de 20 manobras. A primeira era o looping, com a formação completa. A segunda manobra era o cardioide, uma manobra de grande impacto visual e uma das mais esperadas pelo público. Consistia em um coração com a aeronave isolado cortando a formação no ponto mais baixo. Quando o coronel Maldini iniciou a puxada, na ascendente vertical haveria a separação. 5 aeronaves seguiriam o líder pela esquerda. O capitão Gian Pietro Groplero liderando 4 aeronaves pela direita e o isolado tenente-coronel Ivo Nutarelli saindo na direção oposta, 90 graus da formação. As aeronaves chegaram no cruzamento embaixo conforme previsto, mas Nutarelli chegou atrasado e cruzou a formação com 6 segundos além do previsto. No debriefing, ele disse que a aeronave em um determinado momento guardou nas nuvens e ele diminuiu o ritmo optando pela segurança. O dia 28 amanheceu encoberto na base aérea de Ramstein. O time chegou cedo ao local do evento. Às 9 horas, os portões foram abertos e o público começou a chegar aos milhares. A organização do evento estimava que 300 mil pessoas fossem ao local assistir às demonstrações. O tempo começou a melhorar e a previsão era de céu cavoque para a tarde. A equipe estava em um tom descontraído, tirando várias fotos durante o decorrer do dia. A programação seguia seu cronograma de apresentações conforme o previsto. Os Fresh Tricolor fechariam as demonstrações do dia, encerrando as festividades. Às 15 horas, o coronel Naldini reuniu o grupo para o briefing e alertou aos pilotos que ventos de 10 nós iriam exigir mais atenção de todos. Às 16 horas, horário local, Naldini e o grupo se preparavam nas aeronaves para o início da demonstração. Às 16h30, a esquadrilha iniciou a decolagem. Dez minutos depois, o esquadrão reunido com 10 aeronaves iniciavam o mergulho para a primeira manobra, o looping. Quatro minutos depois, o time voltava ao box para a segunda manobra, o coração. O coronel Mario Naldini iniciou a puxada liderando as 10 aeronaves. 90 graus ascendente, Naldini comandou a separação. Ele e os 4 alas, capitão Alessio Gersi, capitão Pier Giorgio Accorsi, capitão Maurício Guzzetti e o capitão Antonino Vivona saíam para a esquerda. O capitão Gian Pietro Groplero lideraria os outros 3 alas. O capitão Stefano Rosa
capitão Giampaolo Minescalco e o capitão Francesco Tricome à direita. O isolado, tenente-coronel Ivo Nutarelli, saía da formação a 90 graus, na direção oposta, porém, dessa vez realizando um arco maior que o esperado, ganhando 500 pés acima do previsto, com um vento de 10 nós empurrando sua aeronave lateralmente. No solo, o observador da equipe, capitão Diego Raineri, avisou pelo rádio que ele estava fora de posição. Nutarelli então iniciou a saída por baixo, deixando a aeronave mergulhar mais do que o normal, na tentativa de recuperar a altitude excedente ganha. Na puxada, com um mergulho maior, a aeronave embalou mais que o previsto e ele acabou alinhando 100 pés abaixo do programado. Percebendo que chegaria adiantado, ele acionou o freio de mergulho e provavelmente desacelerou a aeronave, pois não faria sentido frear e acelerar ao mesmo tempo. Sua manobra não foi suficiente para evitar a tragédia. Ele se lançava no meio da formação, adiantado 4 segundos. Nutarelli puxou o manche numa tentativa de passar por cima da formação. Nessa imagem, podemos ver o nariz da aeronave para cima, mas com o freio acionado estava sem energia suficiente para subir, enquanto os pilotos aguardavam o comando do líder de fumaça fora, pois já estavam fechando o coração. Foi quando ele entrou no meio da formação, seu profundor direito acertou em cheio o canopi e a cabeça do ala esquerdo, capitão Alessio Gersi, e se chocou com a aeronave do líder, coronel Mário Naldini, arrancando a cauda e parte da asa esquerda. O ala esquerdo externo, capitão Maurício Guzzetti, achou que uma aeronave civil havia cruzado a formação, pois da sua posição de ala esquerdo externo, ele estava de olho no ala esquerdo e no líder, mantendo o alinhamento, e não viu quem vinha da esquerda. Guzzetti, numa fração de segundos, comandou a aeronave para a esquerda, pois a aeronave do líder, sem parte da asa esquerda, guinou em sua direção. A aeronave de número 2 do capitão Alessio mergulhou e se chocou com a pista. O líder acionou o assento ejetável, mas sem tempo de seu paraquedas abrir antes do impacto. Sua aeronave se chocou no solo com um helicóptero H-60 Black Hawk Medevac de salvamento que estava lá para a evacuação médica de emergência, ferindo mortalmente o piloto Kim Strader, que estava a postos na aeronave. O avião de Nutarelli então se precipitou sobre o público, matando 28 pessoas instantaneamente, até se chocar com um caminhão de sorvete, evitando uma tragédia ainda maior. Como era o início da apresentação, o MB-339 ainda tinha muito combustível, o que causou um gigantesco incêndio, principal fator para o elevado número de feridos. Outras 39 pessoas morreriam posteriormente pelos ferimentos. Ao todo foram 70 mortos, contando com os 3 pilotos. Em voo, os pilotos foram informados pela torre o que tinha acontecido. Como o capitão Maurício Guzzetti era o único que falava fluentemente inglês, assumiu a formação e ordenou o reagrupamento das aeronaves e chamou a base alternativa de Sembach, a 19 milhas de distância de Ramstein. Com o grupo reunido, Guzzetti fez ainda em voo uma inspeção nas aeronaves para ver se havia alguma avaria aparente e observou que as aeronaves 3 e 5 dos capitães Accorsi e Vivona tinham perfurações pelos estilhaços do impacto. Ele então ordenou que essas aeronaves pousassem por último, num reflexo de que se elas se acidentassem na pista por causa dos danos sofridos, impediria a esquadrilha de usar a mesma pista para um pouso seguro. Enquanto isso, o caos tomou conta da base aérea de Ramstein. Militares ainda atordoados não entendiam o que estava acontecendo e alguns saíram com armas de guerra nas mãos entre os feridos.
A sequência de eventos desordenados transformou a tragédia em proporções ainda maiores. As equipes médicas estavam preparadas apenas para cuidar de indisposição, desidratação e insolação. As ambulâncias que chegavam à base não conseguiram entrar de imediato, pois os motoristas alemães não falavam o idioma inglês, atrasando o acesso e atendimento médico. O centro de resgate de Kaiserslautern somente soube da ocorrência após 1 hora do acontecido, e o time de resgate, com pouca eficiência e coordenação, também dificultou a operação de salvamento das vítimas. A confusão ficou ainda maior por conta de divergências nos padrões das equipes norte-americanas e alemã. As equipes médicas da base usavam acesso intravenoso que eram incompatíveis com os catéteres usados pelos alemães. O protocolo de emergência da base dizia que todo acidente com vítima deveria ser removido para o hospital imediatamente. Isso fez com que fossem transportadas vítimas que não tinham chance de sobrevivência, ao invés de fazerem uma triagem de emergência para transportar as vítimas que ainda tinham alguma chance se tivessem atendimento adequado a tempo. Muitas delas sucumbiram por falta de atenção médica imediata. Após essa tragédia, mudanças profundas foram adotadas para a execução de eventos dessa natureza no mundo todo. O treinamento adequado de evacuação de vítimas, proibição de manobras com energia voltadas para o público, delimitação de deadline nas demonstrações, mínimos para os voos em baixa altitude e em apresentações foram ampliados. A exigência de um programa de evacuação e presença de equipes de combate a incêndio e atendimento médico treinado, elaboração de um projeto detalhado para emissão de NOTAM foram algumas das medidas adotadas desde então. Até hoje, a família do tenente-coronel Ivo Nutarelli defende que o piloto não foi o responsável. Foi observado nas imagens que seu trem de pouso começou a ser baixado, uma possível tentativa desesperada para reduzir a velocidade no último momento. Porém, nada indica que isso poderia ter ocorrido voluntariamente. Completamente destruída, a aeronave não deixou muitos elementos para a investigação. Uma teoria da conspiração ganhou força na Itália. Os dois pilotos inicialmente envolvidos no acidente, Ivo Nutarelli e Mario Naldini, tiveram uma participação até hoje não explicada em uma outra tragédia, o chamado Massacre de Ustica. Em 27 de junho de 1980, um DC-9 da empresa Itávio caiu próximo à ilha de Ustica, matando todos os seus 81 ocupantes. O ex-presidente italiano Francesco Cossiga declarou que a aeronave foi abatida por um caça da Marinha Francesa. Naquela noite, os dois pilotos italianos que futuramente iriam para a Fres Tricolore estavam juntos a bordo de um caça F-104 Starfighter e fizeram mais de uma vez alertas sobre segurança aérea. Os radares confirmaram que a aeronave de Nutarelli e Naldini estavam a 3 milhas do DC-9 no momento da queda. Depois de anos de investigações, nenhuma explicação oficial ou relatório final foi fornecido pelo governo italiano. Até hoje, não se sabe publicamente o porquê dos alertas. Eles iriam depor sobre isso alguns dias depois. Apesar da dor e tristeza permanente a todos os envolvidos nessas catástrofes, as apresentações aéreas se tornaram cada vez mais seguras. São raros os incidentes em eventos dessa natureza, fruto do constante aperfeiçoamento das regras de segurança e treinamento dos pilotos que se apresentam.